poderoso nome. Amém? Vamos estar abrindo a Bíblia em 1 João, capítulo 4, 8 a 16. 1 João, versículo 4, capítulo 4, de 8 a 16. Nós possamos estar de pé para estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, mais uma vez aqui na Tua presença, estamos aqui, Senhor, para louvar e adorar o Seu grandioso nome. Pai, nesse momento eu venho te pedir que o Senhor possa estar intercedendo por mim, e quando eu fizer a leitura da Tua palavra, não seja eu a falar, mas sim o Teu Espírito. E que a palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, e que nós possamos refletir sobre ela e colocá-las em prática. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não que nós não tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o teu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, está nele, e ele em Deus. Se nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem, Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Amém? O Senhor me deu essa palavra e eu intitulei ela como uma ponte. E eu vou começar com uma pergunta: para que servem as pontes? Não é preciso pensar muito para concluir que pontes simplesmente servem como caminho para nos levar de um lugar para o outro. A ponte sobre um rio pode salvar vidas. Certa vez, uma grande chuva fez com que um barranco perto de um rio desmoronasse. Quando isso aconteceu, o rio mudou o curso, e a ponte que cruzava se tornou inútil. Essa ponte agora só leva as pessoas para a água. Temos que pensar em que ponte temos sido, porque muitos têm agido como ponte que levam as pessoas direto para o inferno. Então a gente tem que parar para pensar e ver como o Senhor tem nos usado. Se nós estamos sendo um veículo de utilidade para Deus, e como nós estamos usando esse poder. Certa vez vi uma frase que dizia que quem leva as pessoas para o céu ou o inferno somos nós. Refleti bem no sentido dessa frase e, particularmente, concluí que, de certa forma, fazemos isso por diversas vezes. Não quero dizer que nós não dependemos do amor de Cristo, da sua morte na cruz, mas precisamos entender que a culpa, por muitos não permanecer na caminhada, é nossa. Então, às vezes, nós julgamos muitas pessoas. Nossa, fulano não está muito na igreja, fulano está com raiva. Mas será que a gente está falando a palavra certa? Será que nós estamos agindo corretamente com as pessoas?
Isso mesmo, a culpa é minha e sua. Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos ponte a partir da nossa identificação com Ele. Por sua graça, sabemos que neste mundo há muito mais construtores de muro do que de ponte. Hoje, as pessoas se isolam. As pessoas, elas constroem muros diante de si, com seus problemas, com as suas dificuldades. Muitos com receios de falar, de se abrir com a gente. Como também muitos têm alguma coisa, isso lhe é tirado, a pessoa fica sem entender por quê. Então, essas pessoas estão isoladas, constroem muro, porque se trancam em si mesmas, têm medo de se expor. Estão voltadas apenas para os seus interesses. A cruz é a ponte da reconciliação entre Deus e nós e o nosso próximo. A ponte que custou a sua própria vida. Como Ele, devemos ser construtores de pontes inabaláveis, cuja base é Ele mesmo, a rocha eterna e inamovível. Então nós temos que ser instrumentos de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que ser o caminho, nós temos como ponte. Uma ponte para quê? Para levar a palavra. Mas que palavra? Palavra de ânimo, de consolo. E não palavras de acusações. Porque quem somos nós para julgar? Se Jesus mesmo, diante da prostituta, ele não a julgou. Ele disse a todos que estavam presentes: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Quando ele levanta a cabeça, cadê os acusadores? Já estavam a ela. E o que ele disse? Vá e não peques mais. Porque ele deixou o julgamento tudo para a mão de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, assim nós devemos ser. É difícil, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi perfeito, inabalável, imáculo, não teve uma mancha, um pontinho meu que manchasse a dignidade dele. Mas nós somos falhos, mas nós temos que buscar essa perfeição. Ninguém tem que dizer para o outro tentar se mostrar um santão, porque isso nem agrada a Deus, porque nós somos fruto do pecado, nós somos pecadores, mas nós temos que tentar consertar a nossa imagem, a nossa índole, o nosso caráter, para estarmos levando a palavra de Deus. Porque na palavra mesmo diz que como pode um cego guiar um outro cego? Deus escolhe muitos para estarem no púlpito, no ministério de louvor. Muitas vezes nem conhecem letras, mas Deus os capacita para estar fazendo a obra. Então que nós sejamos uma ponte forte, firme, para conduzir as pessoas. Fomos chamados de dentro para fora do mundo, para sermos libertadores da comunicação amorosa. Não podemos ficar trancados em nós mesmos, voltados para o nosso próprio umbigo, sendo egoísta. Em João 7,38 diz que do teu interior fluirão águas vivas. Se nós somos embaixadores de Cristo, então o reino de Deus está por onde quer que nós passamos. Então, aonde você estiver, tem alguém te olhando, tem alguém te observando.
seja o seu modo de falar, seja o seu modo de vestir, até mesmo quantas vezes você vem à igreja, se é frequentemente, a sua frequência, né, na casa do Senhor. Então as pessoas veem que, nossa, aquela pessoa está firme, ela está buscando, né? Ela não parou na primeira dificuldade. Porque muitos ficam com vergonha, intimidados, mas você pode ter certeza que sempre tem alguém observando a gente. Então, por isso que nós temos que buscar, a nossa conduta tem que ser digna, por sermos embaixadores de Cristo. Mas uma coisa é fundamental, é que a ponte leva a pessoa para o caminho certo. A ponte leva o viajante até o caminho seguro. Se a nossa ponte houver placas que proíbem a circulação, nós não estamos fazendo a coisa, estamos fazendo a coisa errada. Mas se em nossa ponte tem placa de movimentação, onde todos passam e sentem o prazer em continuar a caminhada, então nós estamos fazendo a coisa certa. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Eu presenciei coisas essa semana, eu falei assim, é realmente Deus agindo. Deus me deu essa palavra, quando foi na quinta, o pastor me ligou. Então ele comentou comigo um episódio que ele estava passando na rua e encontrou com pessoas drogadas. Ele parou, conversou, e essa pessoa disse para ele, poxa pastor, aqui no bairro, a única pessoa que para e conversa com a gente, independente do nosso estado, é o Senhor. Aí eu falei assim, gente, que testemunho esses outros pastores estão dando. Olhando no Face também, vi uma pessoa conhecida se dizendo muito magoada com o tal pastor, ela não citou nomes, mas que o pastor falou algo para o marido que a magoou. E eles são espíritas. Aí eu digo, que exemplo? Você deu um exemplo. Como que ele vai estar cuidando dessa ovelha? Será que o pastor tem que cuidar somente da ovelha que está dentro da igreja? E está trazendo o dízimo certinho todo mês? E está vindo frequentemente? E a ovelha que está falha? Você exclui? Deixa de lado? Porque Deus mesmo disse que Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Aqueles que já estão dentro da igreja têm que ser cuidados, sim. Mas com muito mais cuidado são aqueles que estão lá fora. Então que nós possamos estar pedindo a Deus direção, sabedoria. Que o Espírito Santo coloque a palavra certa em nossa boca. E muitas das vezes, quando nós, no ímpeto, vem aquela vontade de dar uma certa resposta, ouça a voz do Espírito Santo. Pare e pense, se você estivesse no lugar daquela pessoa, você gostaria de estar ouvindo essas palavras da maneira da qual você iria dizer. Sempre quando a gente for se dirigir a alguém, nós temos que nos colocar no lugar da pessoa. Nós temos que inverter. Porque nós não estamos aqui para colocar o dedo no rosto de ninguém. Muito menos tocar na ferida. Nós estamos aqui para amparar, para direcionar. Nós temos que ser condutores de Cristo. Deixe que o verdadeiro juiz avalie quem é merecedor de passar pela porta do reino. Leve as pessoas para o caminho certo. O resto é com ele. A ponte que nós devemos ser
tem que ter algumas imperfeições, buracos ou remendos, mas no final nos leva a Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. A evangelista há pouco mesmo disse que nós não temos que estar acusando a ninguém, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós também podemos errar, nós também podemos pecar, mas que nós tenhamos a dignidade de pedir perdão, de reconhecer que errou, a humildade de pedir ajuda, nunca se achar superior, porque superior é somente Deus, que está acima de todas as coisas. Nós temos que ser humildes, deixar a prepotência do lado, o ego de ter títulos, de ser eu sou, eu sei. Isso vai levar alguém em algum lugar, só afasta de Cristo, só magoa o coração de Deus. Não precisamos de acusadores. Deus quer que busquemos os perdidos, os doentes de almas, que nós deixamos o nosso problema e vamos trabalhar para o reino de Deus. Eu digo e repito, não é fácil, mas a gente tem que tentar. A gente não pode desistir da primeira dificuldade. A palavra, ela quebranta, ela abre, dá entendimento. Quando Saulo ouviu a voz de Deus, naquele momento foi-lhe colocado escamas nos olhos, para ele não ver, mas ele ouviu. E aqui naquele momento em que ele ficou cego carnal, mas os olhos espirituais dele foram abertos naquele momento. Não é isso que a gente tem que pedir a Deus. Nós estamos vendo somente a dificuldade. Não, Senhor, eu não quero olhar, eu não quero ver a dificuldade, eu quero ver mais na frente, eu quero ver as bênçãos que o Senhor tem que dar para mim. Eu quero ver a minha família na tua casa, todos rendidos aos teus pés. Eu quero ver a minha igreja cheia de verdadeiros adoradores, aqueles que te buscam em espírito e em verdade. É isso que nós temos que buscar ao Senhor. Que nós sejamos condutores, que nós possamos olhar para Ele e que a luz dele reflita em nós. Que nós sejamos condutores da palavra de Deus com amor, como diz a palavra. Vamos amar mais verdadeiramente uns aos outros, porque a palavra mesmo diz que muitos se esfriariam. Nós estamos vendo isso hoje em dia. Gente brigando à toa, gente matando por coisa boba. A vida do ser humano não está tendo valor. Mas eu creio que aqueles que buscam a Deus, que estão na presença de Deus, Deus os cobre, Deus os protege. Amém? Eu quero deixar 3 perguntinhas para vocês refletirem. O que você tem sido? Ponte ou muro? E como você tem levado a palavra? Com amor? Com carinho? Você conversa com a pessoa, vou usar assim um termo meio chulo, mas tenta empurrar a goela abaixo, para a pessoa ouvir, ela não vai entender. Eu acho que nós temos que entender e compreender a palavra, né? Não falar de qualquer maneira, tipo, fala com o irmão, nossa, eu já falei, acabou. Não. Isso não é obrigação, é amor, certo? Você tem se aproximado das pessoas
para levá-las ao céu ou ao inferno. Então, que nós possamos estar refletindo sobre como ser ponte, não só nas vidas das pessoas, mas principalmente também na sua, no seu trabalho, em casa, no seu vizinho. Amém? Obrigado pela oportunidade.